no mais, cara, aí na questão da janela, meu amigo, como é que você está vendo os primeiros movimentos, os primeiros especulados? Como é que é isso, meu camarada? Você acha que vai dar Então, bom? O Vasco vai tirar quantos aí dessa brincadeira, meu amigo mineiro? então, primeiro que assim, tem uns que não fazem muito sentido, né? A gente respeita sempre quem está trazendo a informação, mas uns não fazem muito sentido, porque o jogador é muito caro e a gente, né, não está numa política aí de enxugar folha, segundo o nosso próprio diretor de futebol diz que era necessário fazer. Então, hoje mesmo o GE comentando, acho que a negociação com o Thiago Mendes citou que o Vasco não vai fazer nenhuma loucura de pagar 1 milhão e tal, a não ser por uma grande oportunidade de mercado, um jogador que faça a diferença, que não é o caso dos nomes que apareceram até o momento. E assim, eu baixei expectativa mesmo, principalmente pelas janelas que o Pedrinho fez, gastou até alguma graninha, gastou mal, a maioria do dinheiro muito mal gasto. O que eu Uhum. tô esperando é isso, é o pouco que a gente vai gastar, vamos ver se o Admar Lopes consegue, né, fazer o tal serviço de scout que, segundo dizem, é a especialidade dele, e ele achar aí uns caras diferentes que ninguém conhece. E estilão o Botafogo fez, estilo alguns outros clubes fazem. Aquele cara que a torcida fala, quem? E o cara chega, toma conta da posição, sem muita, sem muita grife, e daqui a pouco ainda rende um cascalho legal pro clube. Eu tô esperando é isso, porque trazer o grande jogador, não, acho que ninguém em sã consciência tá esperando isso. E como a gente começou falando também, tá na capa da live aí, as saídas, também espero que ele atue nessa frente, de pelo menos até o fim do ano, né, de não perder um jogador importante, por exemplo, como é o Ryan. Então, Uhum. agora, essas especulações é aquilo que eu falei. Às vezes uma que você não dá nenhuma moral, pô, fechou. E às vezes a que todo mundo fala que já tá para assinar, dá água. Então, é ir acompanhando uma por uma, acho que a gente vai falar hoje aqui pelo menos uns 3, 4 bonecos. É ir falando uma por uma para ficar a par do assunto, para quando anunciar a gente não ser pego de surpresa. Mas eu já tô aí há, deixa eu ver, 6 anos no YouTube. De cada 10, 20 nomes, você vai tirar um, dois que realmente vai fechar. É sempre assim. É isso, né, meus amigos? Cara, alguns movimentos importantes hoje, né, o Mineiro? Antes da gente entrar. Eu vou listar aqui, né? Tá. Ontem saiu o interesse do mundo árabe pelo zagueiro Luiz Gustavo. Uhum. Hoje sai o interesse sobre o Lucas Freitas, da galera do Léo Lacerda na torcida Vascaínos. Certo. E que seria interesse de clubes da Turquia e da Rússia. A gente vai trazer aqui. Mais que isso, são assuntos antigos. As possíveis saídas de Ryan, se vier uma proposta forte, a chegada do Diniz e a subida de qualidade do futebol do Ryan mudou um pouco esse panorama, né? O Vasco ficou mais claro de que teria mais intenções de mantê-lo, né? E o Felipe Coutinho ainda em negociação com relação à renovação e todo o imbróglio lá com o contrato com o Aston Villa. Além disso, meu amigo, surgiu interesse no atacante Andrés Gomes, mais uma na torcida vascaínos, do Rennes, que é um atacante colombiano de lado de campo. E de volta veio aquela história do zagueiro Samir, que está no futebol mexicano há um tempo sem espaço. Vocês vão lembrar que ele foi especulado antes e que agora novamente está sendo especulado como um possível reforço do Vasco. Só que antes disso tudo, meu camarada, a principal notícia, ou melhor, a notícia mais concreta que saiu hoje com relação a saídas e chegadas de jogadores foi essa daqui, meu amigo mineiro, que é justamente a confirmação da venda do Eric Marcos para o Ludogorets, da Bulgária. Vocês lembram do Eric Marcos? Atacante da base do Vasco da Gama, jogador de lado de campo, teve algumas possibilidades e chances, especialmente durante o ano de 2023, se não me equivoco,
e que estava emprestado para o Ludogorets, que é um tradicional prospector do mercado brasileiro de futebol, né? Sempre está contratando jogadores jovens brasileiros lá no futebol búlgaro, veja você, e que tinha um empréstimo com o Eric Marcos e exerceu a opção de compra. Está aqui a matéria do GE, foi um anúncio oficial do Vasco que o GE traduziu aqui para nós, contextualizando um pouquinho. O Vasco anunciou a venda em definitivo do atacante Eric Marcos ao Ludogorets, da Bulgária. O jogador estava emprestado desde o ano passado à equipe. Eric Marcos não vinha sendo utilizado no Vasco, que o emprestou em setembro de 2024, quando ele estava fora dos planos da comissão técnica de Rafael Paiva, então treinador do clube. Os valores não foram confirmados. Está aí a fotinho do Eric Marcos, campeão na Bulgária, olha aí, ó. O atacante teve destaque na base vascaína em 2022, foi lançado no Maurício Barbieri ao profissional em 2023, quando fez 22 jogos, olha aí, ó, no time de cima, marcando 2 gols e dando 2 assistências. Em 2024, Eric perdeu espaço e foi negociado em um momento que o Vasco precisava fazer caixa. Eric Marcos marcou 8 gols e deu 6 assistências em 39 jogos no Ludogorets. Olha os números do Eric Marcos aí, mineiro. E o bom desempenho fez a equipe búlgara exercer a opção de compra prevista no contrato. O empréstimo de Eric Marcos acabaria dia 30 de junho, mas o Vasco já contava que os búlgaros iam exercer a cláusula. Meu amigo mineiro, sentirás falta de Eric Marcos, o cria? Pouca, viu? Pouca. Eu enxerguei um potencial nele. Eu vi bons jogos do Eric Marcos, não só pelo esses jogos que ele fez gol, mas eu vi uma personalidade nele, enfim, aquele pontinha que faz um barulho, faz uma bagunça ali. Só que no Vasco, Gustavo, a gente tem que contextualizar também, por exemplo, 2022, ele ainda estava no sub-20, ele sobe em 2023, que não era um ano tranquilo, não foi um ano tranquilo, não é verdade, para o Vasco da Gama, que a gente lembra a Batalha da Macedônia e tudo mais, então era um ambiente de muita pressão que a gente sabe que é prejudicial para desenvolvimento de talentos da base. Muita gente acha isso bobagem, mas não é todo jogador que suporta pressão tão novo, né, que vai ter essa personalidade muito acima. E eu acho que isso atrapalhou um pouco o desenvolvimento dele. E lá na Bulgária, cara, eu acho que até mais à vontade, né, ninguém o conhece, não teve pressão nenhuma. Ele conseguiu fazer o seu jogo ficar eficiente, né? Participar mais de gols, né? 39 jogos, 14 participações em gols. Para um jogador de lado, atacante de lado, é um número excelente. Então, bom para ele. O problema realmente os números não foram revelados, né? Eu tenho até medo de ver qual foi esse número que colocaram o passe fixado dele, de ser uma bobagem que não vai resolver nada. Enfim. Difícil imaginar diferente, né, mineiro? Exatamente, difícil imaginar diferente. Então, mas assim, no geral, por ele até não ter acontecido aqui no Vasco, não vai me deixar saudade, não. Salah Tijucano está dizendo aqui, provavelmente mais barato que o Lloyd, por exemplo. Pois é. Vitor Cesário, bem melhor que o Lloyd. Pena que, né? Enfim. Aí, acho que ninguém vai sentir muita falta do Eric Marcos, né? Eric Marcos tem potencial, está demonstrando potencial lá na Bulgária, e acho que é uma saída natural do Vasco. Seria bom se a gente tivesse essa segurança de que o Vasco foi devidamente ressarcido por tudo que investiu no garoto, na carreira do garoto. Enfim, toda a sorte ao Eric Marcos aí no seu novo caminho na Bulgária, né, meu amigo? Agora de forma definitiva. É isso. Boa sorte para ele, que encontre aí que continue, né, com esse bom futebol que está apresentando lá. Meu amigo mineiro, seguindo nas saídas, né, a gente trouxe ontem a proposta que o Vasco tem do Al-Ahly, que não é o Al-Ahly do Egito, né? Aquele dos Emirados Árabes, né? Shabab Al-Ahly, pelo Luiz Gustavo, né? É um time do Emirados Árabes interessado no Luiz Gustavo. Tem oferta que está sendo avaliada pela diretoria do Vasco, e hoje os amigos na torcida vascaína trouxeram
outra possibilidade, que é a possibilidade de Lucas Freitas receber proposta de saída também. Vou colocar aqui na tela a notícia dos amigos do Na Torcida Vascaíno. Tá aí, ó. Exclusivo na Torcida Vascaínos, que apurou que o Vasco da Gama vem recebendo sondagens pelo zagueiro Lucas Freitas. Fontes ligadas ao Cruz Matino confirmam que há interesse de clubes da Turquia e da Rússia, e propostas mais concretas devem surgir até o final da temporada. O empréstimo foi feito sem custos ao Vasco, com um acordo de direitos econômicos em 50% para cada clube em caso de venda. Isso aqui é com relação ao Juventude, é isso? É isso. Tá. Não ficou claro, mas acho que é isso, né? Além disso, o zagueiro Luiz Gustavo também foi alvo, aquilo que a gente falou. Tá aí o Lucas Freitas e tem suposto interesse de clubes da Europa, Turquia e Rússia, né? Uma Europa lado B, digamos, né? Sim. Pelo menos no que tange ao futebol. Mas Turquia e Rússia seriam as origens desse interesse pelo Lucas Freitas, que é um zagueiro que vem agradando muito o Diniz, né, meu amigo mineiro? Te preocupa, cara? Cara, só corrigindo aqui, eu falei que mas é porque ele veio do Juventude, né? Mas na verdade ele estava emprestado do Palmeiras para o Juventude, então o acordo do Vasco é meio a meio com o Palmeiras e não com o Juventude. E Gustavo, é o seguinte, o Vasco hoje não pode se dar o luxo de perder nenhum zagueiro. Eu acho que a gente tem que contratar um zagueiro, na verdade. Afinal, o Maurício Lemos até agora nada, né? Não conseguiu dar sequência. Tudo bem que o negócio de costela é bem atípico e tudo mais, mas fato é que ele jogou muito pouco até o momento. E o Freitas, além do que você falou, do Diniz gostar dele, assim, a minha avaliação dele é bem positiva, por um cara que chegou com uma expectativa baixa, né? A reserva do Juventude, pô, eu acho que um bom zagueiro. E o que é o problema? Zagueiro não sai caro, tá? Zagueiro hoje, por exemplo, o Flamengo negociou o Fabrício Bruno, que era tido aí como um bom zagueiro, aí, um zagueiro da primeira prateleira do futebol brasileiro, por 44 milhões de reais. Isso dá o quê? 8 milhões, menos de 8 milhões de dólares. O Vasco tem só metade ainda do Lucas Freitas. Então, sei lá, se sai por 3 milhões de dólares, o Vasco vai ver dinheiro quase nenhum. Eu acho que hoje você tem que olhar muito mais a questão do elenco. A não ser, claro, vier uma proposta maluca, mas que não vai ser o caso, né? Nem pelo Lucas Freitas, nem pelo Luiz Gustavo. Ainda mais que são zagueiros. Então, eu não negociaria nenhum dos dois. Pô, o Luiz Gustavo tem 19 anos. Você tem que dar uma valorizada. O Vasco tem que aprender isso. A valorizar mais os jogadores, segurar um pouquinho para vender melhor. Como tá fazendo, por exemplo, com o Ryan, né? Se realmente tá segurando aí de alguma proposta, é isso. Porque senão você acaba não fazendo tanto dinheiro que você tem que fazer, como o Palmeiras faz, como a maioria dos clubes brasileiros aí que tem as melhores receitas fazem. Tem muita grana de jogador vendido ali no bolo. E o Vasco ainda não conseguiu entrar para essa turma e consegue revelar numa frequência boa bons jogadores. Então, me preocupa um pouco, sim, como eu te disse. Eu acho que o Vasco está na posição de contratar zagueiro e não de dispensar. Principalmente dois jogadores aí que eu vejo algum potencial, dois jovens, né? Um de 19, um de 23. Como é que é o Lucas Freitas? Tinha 22, né? Não 24, sei se já 24. Tinha 22, 24 o Lucas Freitas e fez aniversário 20 de janeiro. E o Luiz Gustavo, 19 aninhos, fez aniversário 12 de abril. Então, enfim, eu preocupo um pouco, espero que sejam apenas rumores, e é isso. É isso, né? O Vasco precisa de contratação na zaga, e por qualquer coisa que a gente possa falar de Lucas Freitas e Luiz Gustavo, não dá para negar a importância deles hoje no elenco do Vasco da Gama, né? Ah, mas o Luiz Gustavo é muito jovem. Ah, mas o Lucas Freitas precisa se provar ainda na imposição física enquanto zagueiro. Cara, até agora, quem vem funcionando enquanto zagueiro é Lucas Freitas e o Luiz Gustavo quando esteve em campo,
tiveram momentos de boas impressão na torcida. Não dá para a gente ficar falando de saídas antes de falar de chegadas. Mas antes da gente falar das especulações de hoje para chegadas, meu amigo Mineiro, eu trago um caso que me parece diferente, meu amigo Mineiro. Na tela? Vai, bota na tela. VDG Cast. Acho que é os amigos lá do VDG Cast é lá do Mário Coelho, não é? Ah, não, a VDG Cast não é o amigo que era do Papo na Colina, como é que é o nome dele? Fábio Torres. Fábio Torres. Eu acho que é esse. Enfim. Olha aí. Colo-Colo estaria sondando o Jean Davi e estaria disposto a colocar um zagueiro na transação. O clube chileno estaria interessado em Jean Davi. Além disso, o jornalista Daniel Arrieta, periodista, vamos ver aqui qual é a do Daniel Arrieta. Daniel Arrieta informou que um time do Rio de Janeiro está de olho no zagueiro uruguaio Alan Saldívia, meu amigo mineiro, do Colo-Colo. Ambos os jogadores têm o mesmo empresário. O atleta, ou seja, é uma insinuação do VDGcast de que, ao haver esse suposto interesse do Colo-Colo pelo Jean Davi, cruzando com a informação de que um time do Rio está de olho no zagueiro uruguaio Alan Saldívia do Colo-Colo, há a possibilidade de que seja o Vasco da Gama. O atleta de 23 anos está no Colo-Colo há 2 anos, participando de todas as partidas do clube chileno na atual temporada. Está na tela aí o Saldívia e está na tela o Jean Davi. Daniel Arrieta é um jornalista de seus 36 mil seguidores no Twitter, o que para um jornalista uruguaio ou chileno, na verdade chileno, quer dizer que metade do país o segue, não é mesmo? Jornalista importante do Chile, da TNT Esportes. Então fica aí esse registro desse interesse de um clube carioca nesse zagueiro. O Jean Davi, meu amigo, vai fazer falta, meu amigo mineiro? Olha, primeiro que esse zagueiro aí tem um arzinho de Manu Capasso, né? Na hora que eu bati o olho, ele me lembrou demais o nosso Manito. E, cara, o Jean Davi, pô, torcer pra ninguém pisar nele até lá, né? E ele, enfim... Ah, cara, a gente faz muita piada, mas assim, o Jean Davi, ele não se ajudou. Ele teve até outras oportunidades, ele foi mal, a gente já falou Gnominho, não sei o quê, depois não lembro quem que insistiu com ele, acho que foi o Carille, chegou a dar mais um outro joguinho pra ele. Ele não dá sequência em uma jogada, não sei se é falta de confiança, não acredito que ele é esse bagre todo, não é possível, né? Ele, jogador profissional, deve conseguir jogar mais que isso. Mas, enfim, aqui no Vasco ele... Aliás, no futebol brasileiro eu acho que ele não tem chance. Talvez no futebol chileno, talvez numa MLS, lá no México, parece que ele foi muito bem. E, cara, sabe, eu não sei como é que chamava aquela brincadeira, Gustavo, que colocavam uma criança na cabine e aí tapava os olhos dela, não, tapava o ouvido, aí acendia uma luzinha. Exato. Meu amigo, é trocar o Jean Davi. Eu nem quero ver quem vem. Troca, sim! Troca na hora, não importa quem tá vindo. É porque entre 0 e se vier outro 0, a gente trocou 6 por meia dúzia, olha aí. E vai que vem um cara que ajuda um pouco. Então eu trocava na hora. Agora é fogo porque a gente pagou uma grana nesse canalha aí, né, cara? Canalha não, tadinho, não tem nada a ver com isso. Talvez seja, mas talvez não seja também. Mas, enfim, nesse austeribagre, como diz aqui o nosso querido Pedro Leonardo, pagamos uma grana danada no austeribagre do Gnominho, né, cara? Aí, pô, caraca, tu vai trocar e aí ficou por isso mesmo. Vai ser meio que o Vasco da Gama vai tomar um preju mesmo e é isso aí. Quando você compra o Maré Turbo, você vai no mecânico a primeira vez, ele já bate no seu ombro e fala, amigão, parabéns pelo casamento, aceita esse ferro, ou vende isso pro ferro velho, por alguma coisa nesse sentido. Não tem como, né? O errado foi, não sei se foi scout, se foi alguém que
brilhantemente pinçou esse jogador aí, o erro foi ali, né? E ainda conseguiram gastar uma grana. Se fosse uma aposta, eu sempre digo, quando vem o cara de graça, faz parte, errar, porque a hora que acerta também, né, é só lucro, é maravilhoso. Você colhe frutos dentro do campo, às vezes ainda vende o cara depois, é maravilha. Mas é difícil disso acontecer. Agora, quando você ainda gasta um dinheiro num cara que não ajuda em nada, né? E a gente tem outros desses no elenco ainda, né? Podemos esquecer do nosso Benjamin, um que já foi embora, o nosso suíço que já não tá mais aí. As contratações que fizeram, né? É complicado. Vamos torcer para esse time chileno aí endoidar e fazer essa troca aí. Faz essa boa pra gente. Não é fácil, não. Cada erro no futebol, e na vida talvez, né, menino? Você tem que lidar não apenas com o momento do erro, né? Você lida com as consequências do erro para frente. A gente até hoje paga pelo trabalho feito pela 777 no Vasco da Gama. Literalmente paga, né? Sim. Literal. Paga. O dinheiro que foi embora a gente nem consegue ver. E até hoje a gente paga e ainda vai pagar durante muito tempo pelas tacadas absolutamente equivocadas de Ignominho, de Suíço Maxime, o Sumiço, e de Lloyd para ficar nesses três, talvez de Lucas Oliveira para pegar um quarto. Enfim, é complicado, né? Você erra no mercado e esse erro segue te perseguindo na hora de você olhar para as suas finanças, né? É difícil isso, né? E se eu não me engano, cara, o contrato do Jean Davi, quer ver? Eu acho que é até 2028, se eu não estou enganado. Ou é o do Maxime, que é 2028? Um dos dois. Aqui, Meu ó. Deus do céu. O do Jean Davi, tô aqui no site do Vasco, para pegar a fonte oficial. Deixa eu só abrir aqui que ele tá verificando se eu sou humano. Pronto, verificação bem sucedida. Não, o do Jean Davi é junho de 26. Então é o do Suíço que deve ser. Quer ver? Maxime Domingues, anúncio Vasco. Meu Deus. Eu acho que o do Maxime é até 2028. Aqui, ó. Junto ao Gil Vicente. Não, viajei. Dezembro de 26 também. Não sei não que eu tirei o 2028. O Lloyd. Eu lembro que tinha isso aí. É o Lloyd? É o Lloyd. Vamos ver. Quem era? Caramba. Bom, de qualquer forma, são contratos que ainda o Vasco vai ver bastante deles ainda. O Maxime deve, por exemplo, no fim do ano, torcer para o time lá da MLS querer renovar, né? Senão a gente vai ter esse problema novamente. Site oficial. Aqui, Lloyd Augusto. Meu Jesus. 25 anos. Estou torcendo. Não, essa aqui não veio. Estou torcendo. Façam suas apostas. 3 anos de contrato para o potente Lloyd Augusto? Porra. 2 anos de contrato para o potente Lloyd Augusto? Ou 4 anos de contrato para o potente Lloyd Augusto? Aqui, ó. Eu quase acertei. Meu Deus. É dezembro de 27. O nosso Lloyd. Cara, que parada. 3 anos de contrato pro camarada. Pô, cara, é uma maluquice. Meu amigo. Maluca. Ai. Eu vou parar,